A Polícia Federal investiga se a morte da vereadora Marielle Franco foi motivada por uma disputa de terras na zona oeste do Rio de Janeiro. A suspeita é a de que o mandante do assassinato tinha interesses comerciais e queria evitar que o poder público inviabilizasse a construção de imóveis de alto padrão. Em depoimentos de negociação de delação premiada, o ex-policial militar Rony Lessa, acusado de assassinar a vereadora e o motorista Anderson Gomes, entregou à Polícia Federal o nome de 2 pessoas supostamente envolvidas no crime. Fontes ouvidas pela CNN por dentro das investigações afirmaram que entre os citados está Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, ex-vereador e ex-deputado estadual, apontado como mandante do crime. O analista de política da CNN, Pedro Duran, conversou com o ex-deputado Domingos Brazão. Na ligação, ele negou qualquer relação com o crime. Vamos ver. Não tenho medo nenhum, porque eles devem estar tentando, se for o caso, proteger alguém. Não conheci o Anderson, não conheci a Marielle, não conheci o Elcio, não conheci o Lessa. Então, não vão, de forma alguma, conseguir me vincular a isso. Eu não sou mandante nem da Marielle, nem do Anderson, nem de ninguém. Então, se esse marginal, o Rony Lessa, falou isso, nós vamos ficar com aquela, se por acaso, se confirmar isso que você está me dizendo, nós vamos ficar com a seguinte questão: a quem interessa, a quem eles estão protegendo? Porque você pode ter certeza que a mim e a minha família não é. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Além do aborrecimento, do desgaste, eu não tenho a menor preocupação com isso. Vai ser um outro problema para as autoridades descobrirem a quem eles estão protegendo, caso eles tenham realmente feito isso e caso o STJ acredite nessa palhaçada, nessa fanfarronice deles. Caio, o que mudaria com uma eventual delação de Rony Lessa no caso Marielle? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Olha, nada muda e tudo muda. Nada muda porque a delação do senhor Rony Lessa não está finalizada, muito menos homologada. E, então, dessa forma, autoridades policiais, autoridades judiciárias ainda não se convenceram da veracidade do seu conteúdo. Então, o que se dá aí, obviamente, a partir da apresentação de indícios de prova. Ou seja, juridicamente, não há nada de novo aqui. Contudo, a finalidade desses vazamentos de conteúdo sigiloso dos autos não é jurídica, ela é midiática. E, sob esse aspecto, nós temos uma grande mudança, porque as informações reveladas, se verídicas, enterram a narrativa de que o caso Marielle é um crime ideológico a mando de bolsonaristas. Isso porque o nome supostamente delatado é de um político do Centrão, filiado ao MDB, muito bem relacionado com a cúpula da Assembleia do Rio de Janeiro e que, inclusive, já militou, já fez campanha pela candidatura da senhora Dilma Rousseff à presidência da República. Assim, considerando o que veio à tona, a trama que se desenha, ela não é ideológica e nem consequência da polarização política entre esquerda e direita. Ou seja, se o conteúdo do vazamento se confirmar como fidedigno, então os fatos estão completamente divorciados das teses da esquerda brasileira sobre esse crime. E aqui é imperativo recordar o esforço, de militantes radicais e da imprensa, até em geral, em associar a imagem do ex-presidente Bolsonaro a esse crime bárbaro. Eu resgatei aqui uma manchete de 2019 do principal telejornal da TV aberta brasileira para ilustrar esse ponto. Aspas, caso Marielle, suspeito entrou em condomínio alegando ir à casa de Bolsonaro, diz porteiro. E a chamada da notícia era a seguinte, exclusivo, a Polícia do Rio analisa o caderno da portaria onde mora Rony Lessa. Ele é um dos suspeitos de assassinar Marielle Franco. O caderno registra que outro suspeito entrou no condomínio na noite do crime, inclusive era o Elcio, dizendo que iria para a casa do então deputado Jair Bolsonaro. Mas o porteiro afirma que, na verdade, ele seguiu para a casa de Rony Lessa. A lista de presença da Câmara mostra que Jair Bolsonaro estava em Brasília e não no Rio. A citação ao nome de Bolsonaro torna obrigatório que o STF analise o caso. Então, percebam aqui que o conteúdo da notícia desmente a própria manchete da notícia.
e que o álibi incontestável do ex-presidente não tem protagonismo na narrativa ou no relato. Então, na minha opinião, um jornalismo mais responsável priorizaria a evidente tentativa de incriminar o então presidente da República e não ia repercutir com tanta ênfase essa falsa denúncia. E qual o resultado prático, dessa opção editorial? A forma como a notícia foi divulgada por esse veículo, por tantos outros, criou uma associação indevida entre Bolsonaro e o caso Marielle. E vamos lembrar aqui daquele conceito perigosíssimo de pós-verdade. Então, ao modelar a opinião pública, os arquitetos de falsas narrativas sabem que o apelo às emoções pode ter mais influência que os fatos objetivos. É por isso que, do ponto de vista midiático, do ponto de vista de comunicação, esse suposto vazamento da delação muda tudo. As novas informações, se verdadeiras, tornam insustentável para a esquerda radical manter o discurso de crime ideológico a mando de bolsonaristas. Mas também, se eles insistirem nessa narrativa, não tem nenhuma surpresa. Para quem defende que Venezuela é democracia e que Israel é uma nação terrorista, a desinformação desconhece limites. Zé, o que mudaria com uma eventual delação de Rony Lessa? Bem, olá, Leandro, olá, Caio. Eu acredito que não se pode fazer nenhuma leitura ideológica à direita ou à esquerda de uma investigação. A investigação busca fatos, e os fatos têm que ser comprovados. Portanto, não se trata aqui de discutir pós-verdade ou pós-mentira, nem a torcida de cá, a torcida de lá. A questão tem que se investigar, apurar e condenar quais fossem as razões. Se é disputa de mercado imobiliário, se é milícia, isso tem que ser apurado, quem está envolvido e responsabilizado. Então, conjecturas políticas de absolver A ou condenar B são absolutamente despropositadas neste momento. Em primeiro lugar, porque não se sabe exatamente qual foi a delação feita pelo senhor Rony Lessa. Em segundo lugar, nós temos que perder a mania de dizer que delação é prova que condena ou absolve e tirar conclusões a partir dela. A Lava Jato foi useira em vezeira em fazer isso. E, a partir do momento em que se divulgavam situações, as pessoas tinham suas imagens execradas e depois provavam que eram inocentes. Aliás, houve um caso célebre, ainda na eleição que elegeu Jair Bolsonaro, em que o juiz Sérgio Moro divulgou ilicitamente, a meu ver, uma delação do senhor Antônio Palocci que não se comprovou em absolutamente nada. E ela teve um papel importante no desgaste da candidatura de Fernando Haddad. Então, portanto, delações em si são apenas instrumentos, pautas de investigação. Não provam nada. A jurisprudência posterior da Lava Jato, inclusive, passou a exigir que nem recebendo denúncia eu posso fazer com uma única delação. Não bastasse isso, é importante ter claro que a lei diz que o teor de uma delação só poderia se tornar público depois da denúncia recebida. Então, especulações que se fazem para condenar, para absolver, para ter leitura de pós-verdades ou pós-mentiras depois de uma delação, são absolutamente, a meu ver, despropositadas. Por meio do que se sabe, hoje não se pode condenar A nem B. Será que ele está encobrindo alguém com a delação? Não sei. Será que realmente é culpado ou são culpados aqueles que ele apontou? Não sei. Quem ele apontou são realmente aquelas pessoas que foram divulgadas pela imprensa? Não sei. Então, portanto, tudo especulação. Não dá para dizer à esquerda ou à direita qualquer coisa acerca disso. O que nós podemos exigir e devemos exigir, Leandro, é seriedade da investigação, sem transformar isso numa disputa política. Vamos investigar com segurança, com certeza, e quem é culpado tem que responder. Pouco importante se vai pegar grandes potentados da política ou não. É isso que se espera e a Polícia Federal é uma polícia competente, fará isso. Agora, Zé, na sua avaliação, esse caso foi muito politizado, tanto pela esquerda quanto pela direita? Tudo no Brasil é politizado. Tudo. Né? Vamos lembrar da Lava Jato. Quantas pessoas foram atingidas por simplesmente delações que nunca se comprovaram? Nunca se comprovaram. Honras foram enterradas, sepultadas, sem que nada fosse comprovado. Se é correto, não é correto. Isso é um absurdo. Ou seja, nós temos que perder esta mania de utilizar delações como forma de estratégia política para absolver ou inocentar pessoas. Repito, delação
serve como pauta de investigação. Ela por si só não diz nada, absolutamente nada. Então nós temos que perder essa mania de dar grandes situações espetaculosas para delações que se fazem. E aí não importa se quem é atingido é meu amigo ou meu inimigo, se é aquele que eu gosto ou quem não gosto. Eu não posso falar de situações como aconteceu durante toda a Lava Jato e depois não se comprovou. Ou seja, é necessário prova que confirma a delação. E não basta só uma delação para condenar. Então, muito francamente, eu acho que nós temos que começar a tratar a investigação criminal com mais respeito, com mais seriedade e, efetivamente, com mais isenção. A Lava Jato mostrou o dano que esse tipo de instrumento, quando mal utilizado, acaba trazendo como resultado político deletério em relação àquilo que foi feito. Então, portanto, o que eu espero, sinceramente, é que se chegue ao fundo do poço, nesse caso, Marielle. Ele já se arrasta há muito tempo. Depois que a Polícia Federal entrou, houve uma mudança qualitativa, a meu ver, das investigações do ponto de vista positivo. Nós queremos pegar quem fez, não importa a causa. Se é razão política, se é razão comercial, se é vingança, não importa. Vamos pegar quem fez esta verdadeira barbaridade e, a partir de provas concretas, condenar. É o que me parece. Utilizar, muitas vezes, o delator mente. Muitas vezes o delator fala a verdade. Muitas vezes o delator utiliza delações para encobrir outras pessoas. Assim é. A história nos mostra isso. Então, não dá para tirar ilações, conclusões, nenhuma, absolutamente nenhuma em relação a isso. E eu falo isso não só neste caso, mas em qualquer outro, para que nós paremos de fazer assassinatos de reputações. Caio, concorda com o Zé? Qual a sua avaliação? Não concordo. Nos seus ataques aí à Lava Jato, o doutor Zé Eduardo esquece de ilustrar o argumento com exemplos. Eu quero saber qual foi a reputação arruinada por uma delação premiada. Pergunta retórica, pode responder oportunamente. Qual o inocente... Eu posso responder agora, qual Caio. O inocente que foi condenado? A minha. Qual o inocente que foi condenado? A minha do ministro Falcão. A do ministro do STJ, que fomos acusados de nomear um ministro pelo senhor Delcídio do Amaral, tá? Sem nenhuma prova. Isso ganhou grandes manchetes. Então, se você a falta de exemplos, eu dou um exemplo, o meu caso. A sua reputação foi arruinada, Zé Eduardo? Não, foi atingida. Aliás, houve uma revista que disse que eu tinha que ser preso, Caio. Não tem nada. Houve uma revista que disse que eu tenho que ser preso. Reformulando, Caio. Então, já que você fala que indúbio pro societate... E que, no momento da investigação, o interesse não é o interesse do réu, o interesse da sociedade. Você já usou esse argumento várias vezes aqui para justificar, a meu ver, abusos de poder. Então, vamos lá. Qual inocente que foi condenado no Brasil em decorrência de uma delação premiada? Fale uma pessoa inocente que foi condenada. Uma só. Caio. Só um exemplo, porque você falou que isso era usos e costumes na Lava Jato. Qual foi a pessoa inocente condenada à Lava Jato? Eu não fui condenado porque a justiça não permite. Estou falando de criminalização de reputações. Eu não falei de condenações. Não vamos distorcer o que eu disse. Eu falei que a divulgação e a má utilização de delações atinge reputações. A minha foi atingida, a do ministro ex-presidente do STJ foi atingida, o ministro Falcão. Sim, mas isso seria centenas de exemplos. São reputações assassinadas. Agora, ou seja, não é possível. Eu cito, por exemplo, a delação do senhor Palocci, que foi divulgada pelo senhor Sérgio Moro, que falava de uma conta de milhões no exterior. Qual das delações? Onde está essa conta? A que foi homologada no juízo da Vara Federal de Primeira Instância, a que foi homologada no TRF4, Tribunal Regional Federal, ou a que foi homologada pelo senhor Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal? Essas delações foram homologadas. Aquela que foi divulgada pelo Sérgio Moro, de prova. E outra coisa, não dá para fazer uma comparação porque a legislação era anterior ao pacote anticrime, ou aliás, a desfiguração do pacote anticrime colocou a legislação do jeito que ela é hoje. Aliás, me permita, a lei que aprovou a delação premiada, que já existia antes, disse que só poderia ser divulgada depois do recebimento da denúncia. A lei é clara, não foi depois do pacote anticrime, não. Zé, o senhor Sérgio Moro autorizou essa divulgação. Eu abri o meu argumento falando de vazamento seletivo e que eles têm a finalidade midiática. Aqui nós estamos alinhados, mas isso acontece favorecendo tanto o espectro da esquerda quanto da direita, a depender da investigação. Essa é a realidade dos fatos. Ou seja, eu sou contra favorecer a esquerda ou a direita. A investigação não tem que favorecer ninguém, favorecer a verdade. Por isso que eu fui tão contra o que o governo do PT fez, no caso do, aspas, sigilo das investigações de 8 de janeiro, que em posse do material editou
as imagens, colocou uma versão absolutamente descolada da realidade para a grande imprensa e depois decretou sigilo do resto. Se não fosse o jornalismo independente da CNN... Caio, isso não é delação premiada, Caio. É delação premiada que o governo do PT tem acompanhada do Mauro Cid, que não vazou ainda. Eu estou falando de delação premiada. Está caindo para 8 de janeiro. A única delação premiada que tem de 8 de janeiro é de Mauro Cid. Ela não vazou. Eu não posso aumentar aqui o espectro de exemplos? Então, você pode falar de Lava Jato no caso Marielle. E eu não posso falar do 8 de janeiro quando a gente fala de ocultação de provas. Pode falar do que você quiser. Mas nós estamos falando de delação premiada. Esse é o mesmo sarrafo para mim. Né? Vamos fazer... Agora, eu acho que o meu comentário já foi excessivamente interrompido. Aqui, o mais desculpas, é que você me perguntou, eu respondi. Não, eu falei que a pergunta era retórica, mas tudo bem, Zé. Eu acho que isso até enriquece o debate. Agora, só deixar muito claro para o telespectador, as delações do senhor Palocci foram todas homologadas. Primeira instância, segunda instância e STF. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se condena só com base em delação. É por isso que o Zé Eduardo Cardoso é incapaz de nomear um inocente que tenha sido condenado com base no depoimento. E é uma obviedade. Aí agora... a legislação é ainda mais rigorosa com as delações, e isso foi colocado até en passant no primeiro comentário dele. Não apenas você não pode dar uma sentença condenatória com base em delação, mas você também não pode adotar medidas cautelares e você não pode sequer receber a denúncia. Por isso que em todos os momentos, no meu comentário, eu coloquei, olha, se a informação for verídica, se, enfim, for fidedigna e por aí vai. Porque não se condena com base em delação, isso é uma obviedade. A minha discussão aqui, né, que eu acho que é o mais importante, porque a gente está falando da repercussão desse vazamento, é que ela, se for confirmada essa informação, e tudo indica pelas apurações aqui da CNN que é isso, né, isso destrói a narrativa da esquerda radical militante. E qual é essa narrativa? Que este foi um crime ideológico a mando de bolsonaristas. Isso chegou a ocupar as manchetes do principal telejornal do Brasil. Essa é a gravidade. E daí a repercussão. E por isso que esquerda e direita levam isso tão a sério na guerra da informação. Porque a desinformação em torno desse tema é gigantesca. Ele vai falar de arruinar reputações? Que dirá isso? Vazamento de questões aí da investigação policial atingindo o presidente da República, né? Que claramente estava sendo colocado aí nesse caldeirão numa fraude. Né? Depois comprovou-se que o depoimento do referido porteiro era absolutamente mentiroso. Mas o próprio conteúdo da notícia desmentia a manchete, como eu demonstrei aqui, eu li para o telespectador. Zé, você tem a palavra agora, por favor. Há uma confusão aqui terrível. Homologação não significa apreciar mérito de delação. Homologação analisa os pressupostos de validade. O mérito será avaliado pelo Ministério Público com uma posterior denúncia. Então, homologar não quer dizer absolutamente nada, a não ser os pressupostos de validade da homologação. Não significa concordância com a condenação. Segundo, é óbvio que eu vou citar um exemplo de alguém que foi condenado por... Não. Por quê? Porque para condenar não basta a delação. É isso que eu estou dizendo. O que é o problema? O problema é a divulgação do resultado com assassinato de reputações antes disso, que foi o que o senhor Sérgio Moro fez após efetivamente a delação do senhor Palocci, antes do Ministério Público, que inclusive era contrário àquela delação, se pronunciar. É disso que eu estou falando. Não estou falando de condenação, tá? Por isso que eu não dei exemplo. E exemplo de pessoas que tiveram a reputação atingida por essa divulgação, eu cito, além do meu caso, vários outros. Isso vale para a direita e para a esquerda. Isso vale para todo mundo. A verdade, ela é objetiva. Então, o que eu tenho aqui, e acho que isso é muito importante deixar claro, é que delação em si não diz nada, não serve para condenar. Por isso que eu não vou dar exemplo de quem foi condenado. O que eu estou dando exemplo é de situações como esta, em que uma homologação pode ser utilizada para dizer que alguém é inocente, que alguém é... Não posso fazer isto. Repito, pela lei, só se poderia divulgar resultado de delação premiada depois do recebimento da denúncia.
Isso é o que a lei diz. Isso é o que a lei, antes do pacote que aprovou lá as modificações criminais, do anticrime, que tratou do assunto, mas antes já dizia. Então, para mim, é de uma clareza total. Eu não estou ideologizando absolutamente nada. Estou dizendo que a Lava Jato cometeu transgressões evidentes, com o vazamento de delações que não poderia ter vazado, atingindo fundamentalmente a imagem de pessoas. E posso citar aí sim vários exemplos. Não de condenações, mas do que eu estou falando, que é exclusivamente aqueles que foram suas reputações atingidas e depois não tiveram sequer um processo promovido contra eles. Caio, você tem a palavra agora. Bom, ninguém aqui está absolvendo ou condenando em razão de delação premiada, né? Agora, um outro debate é esse instituto da delação, a seu ver, Zé, ele é válido? Sim ou não? Eu acho que da forma como ele está agora, é ok. Ele é só uma fonte de prova e ele não pode ser uma fonte definitiva. Tudo bem. Eu acho que, de repente, outra coisa, na homologação, você não entra no mérito da acusação, mas a negociação, tanto que qual que é o enunciado aqui da notícia? A finalização e homologação. O que isso significa? Que a autoridade policial, muitas vezes o Ministério Público, vai apurar se há indícios de prova para corroborar essa delação. Então, não se trata simplesmente de uma análise processual, né, se estão atendidos aí os pré-requisitos legais. Não, existe sim uma consideração preliminar sobre a prova do que foi delatado. Existe sim. Desculpe, por não. isso que a delação é finalizada e isso é feito em sessões de depoimento com as autoridades policiais. Se o negócio não para de pé, ela não é considerada, Zé. De jeito nenhum, cara. Me desculpe. A homologação analisa se a pessoa foi coagida, se não foi. E eu vou falar o seguinte, até porque é do interesse do réu falar a verdade. Por quê? Se ele não falar a verdade e se ele não comprovar o que foi dito, a delação cai por terra, correto? Então, o benefício que ele vai, Caio, que ele vai não ter tem é por isso que se chama isso. colaboração, porque ele vai ter a redução da pena dele em razão disso. Veja, eu acho que, vamos recolocar as coisas no devido lugar. A homologação analisa os pressupostos extrínsecos do ato. Ele não analisa se a prova existe ou não existe. Por favor, isso é homologar. É, inclusive, um ato vinculado, ou seja, se os pressupostos legais foram atendidos. Indício da prova, por isso eu coloquei. Nem um indício, ele não analisa isso. O juiz analisa se foi coagido ou não foi. Senhores, vamos fazer o seguinte, desculpa, Zé e Caio, vamos fazer um rápido intervalo agora, eu preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta tratando sobre esse mesmo tema, ok? Daqui a pouco a gente volta, fica aí. De volta com o grande debate, agora eu vou dar a palavra ao Zé, que ele estava falando antes de eu chamar o intervalo. Zé? A homologação é um ato que analisa a validade da declaração, não a validade da prova, não se existe indício, nada disso. É a validade. Quem vai apreciar a posteriori se denuncia ou não denuncia com base na delação é o Ministério Público. A autoridade policial vai pegar a delação e vai investigar a partir dela. Então, uma delação homologada não significa um reconhecimento de que ali há indício, não há indício. Não. Não, é apenas uma análise, dos pressupostos extrínsecos do ato. Claro? Muito bem, exatamente por isso a homologação não é um juízo de apreciação sobre isso. Uma homologação não é, ela apenas vê se foi coagido, não foi, se está tudo em ordem, se não está, se os pressupostos de validade estão atendidos. Então não podemos fazer esta confusão. Claro, a lei é muito clara nesse ponto. Caio, concorda? Zé, quem faz a negociação para uma delação? Pode ser o Ministério Público ou a Polícia Federal. Havia dúvida até o momento anterior se a Polícia Federal poderia fazer. O Supremo entendeu que pode fazer. Então, quem negocia? A Polícia Federal ou o Ministério Público? No caso, foi feito pela Polícia Federal. A Polícia Federal vai investigar a partir da delação. O juiz vai homologar se os pressupostos estiverem atendidos. É isso. Sim, mas ela tem que estar finalizada antes de ser submetida. Concorda que ela tem que estar finalizada antes de ser submetida à homologação? E ela só é finalizada se o Ministério Público ou a Polícia Federal... Não, Caio. Não, Caio. Mas é evidente. Basta o telespectador ver as notícias sobre o tema. Várias vezes. Não, basta ler a lei. A Polícia Federal disse que não há indícios para justificar... Ela é finalizada quando a autoridade concorda, as partes assinam o termo, assinam os anexos. É isto.
Não tem... Mas então, sem o aval da polícia ou do Ministério Público, não tem delação. E só tem o aval se eles enxergarem algum indício ali. Claro, não precisa ser necessariamente sobre tudo e sobre todos. Claro, né? Mas não o juiz. Quem homologa é o juiz. O juiz que homologa. Mas o que eu quero dizer é assim, você disse que não existe na delação nenhum exame preliminar de prova. E existe sim. Do juiz, a homologação, é isso que eu estou dizendo. Mas a gente está falando de finalização não revela exame de homologação. Prova. Por exemplo, por que não deve estar finalizada ainda, né, a homologação do senhor Rony Lessa? E, em contrapartida, do senhor Elcio foi finalizada e ela cita, né, esse mesmo nome que vazou agora para a imprensa. Né, e daí também a repercussão. É um nome que aparece pela segunda vez. Por quê? Porque são sessões de depoimento em que há, sim, o exame preliminar daquilo que foi colocado. O ato não se aperfeiçoou, ou seja, a autoridade policial tem que entender, ou o Ministério Público tem que entender, que aquilo que está sendo declarado é relevante para a investigação. É relevante, ou é verossímil, ou quando é espaçado no tempo, Caio, ele pode ir atrás e investigar. É isso que a polícia está fazendo. Mas não é a homologação, não é na homologação. Eu estou dizendo o tempo inteiro que não é na homologação. O juiz na homologação não faz isso. Quem faz é a autoridade investigativa, que faz a investigação. Ou seja, faz existe um exame preliminar. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa aqui. Não estamos, Caio, não estamos falando a mesma coisa. Eu estou dizendo que na homologação não existe nenhuma apreciação de mérito, nenhuma demérito. Não, e o que o que eu estou falando é que a delação ela não chega para o exame judiciário se ela não tiver indício de prova. Por quê? Porque seja a Polícia Federal ou seja Ministério Público, simplesmente não vão apresentar o acordo, porque ele não é benéfico para o Estado. Qual que é a vantagem da delação? É o quê? O colaborador colabora com a justiça para elucidar a verdade. E, em troca disso, ele ganha um benefício penal. O cara delata. A delação em si é um indício de alguma coisa. Se você considerar que a delação em si é um indício, tá? Você está correto no que está dizendo. Agora, não a homologação. A homologação não aprecia isto. É aí que está o ponto da nossa divergência. Ou seja, é claro que a autoridade policial, para concordar com a delação, ou o Ministério Público, tem que dizer, não, isso aqui é importante. Remete para o juiz. O juiz analisa os pressupostos extrínsecos. Aí vai para o Ministério Público para ver se denuncia ou não denuncia, se pede mais diligências. É assim que funciona. Ou seja, eu não tenho com a delação nada do ponto de vista probatório definido. Nada. Por isso que não se pode atingir reputações como fez o Sérgio Moro com a delação do Palocci naquele caso. É isso. Senhores, eu vou precisar encerrar porque o nosso tempo acabou. O debate acalorado hoje. Agradeço aos dois. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN.